Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, a todos. Estamos aqui dando início a primeira live do projeto do Núcleo de Debates, né? Do projeto, dentro do Núcleo de Debates, projeto Casulos. Hoje nós vamos iniciar a transmissão, então, desse ciclo de debates, né, do Casulo, Reflexões para Recomeçar, realizado pelo Instituto Federal de Brasília. A nossa ideia é convidá-los a pensar sobre como a pandemia do Covid-19 tem afetado a nossa sociedade. Chamaremos especialistas das mais diversas áreas para que possamos ampliar o nosso entendimento sobre esse momento, para que assim a gente possa ter mais possibilidades para enfrentar, enfim, e pensar o momento posterior, né, a essa experiência que a gente está vivenciando. Hoje a gente vai começar com essa live, com essa mesa de um bate-papo, né, sobre o tema das epidemias e das pandemias, e teremos aí atividades ao longo dessa semana, da semana que vem, daqui a pouco falo um pouco mais sobre elas, mais no final. Tá? Então hoje a gente vai fazer uma apresentação, vai fazer uma discussão com o título Epidemias e Pandemias, encruzilhadas entre História e Biologia. Né? A gente vai contar com a participação dos professores do Instituto Federal de Brasília, o professor Luiz Burlamac e o professor Kaiser Schwartz. Tá? E eu vou estar mediando, o professor Josias. Tá? Eu vou fazer uma rápida apresentação dos nossos convidados de hoje e logo depois a gente dá início à conversa, passo a bola para eles. Tá? O professor Luiz Guilherme é graduado e mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. As pesquisas que ele desenvolveu, né, nessas instituições foram financiadas pelo CNPq, pela FAPERJ e pela FAPESP. Né? Ele editou um livro chamado Desvendando o Jogo, uma nova luz sobre o futebol, e desde julho de 2019 ele é professor do Instituto Federal de Brasília, lá do Campo das Emas. O professor Kaiser, que também está conosco, né, ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Campinas também. Ele atuou como docente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente ele é professor do Instituto Federal de Brasília, também do Campo das Emas. Né? A gente organizou um bate-papo aqui orientado... Boa tarde. Como? Boa tarde. É isso, a gente organizou um bate-papo aqui mais informal, está orientado por alguns tópicos ainda, mas vou passar a palavra para os professores se apresentarem também, né? Enfim, dar um olá, uma boa tarde, se quiserem falar alguma coisa inicialmente. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é espero ver todos vocês bem, né? O pessoal que está assistindo, espero que os nossos alunos aí estejam assistindo. Um abraço a todos, estamos com saudade. Vamos fazer essa conversa, vai ser bem interessante, porque a gente vai poder trabalhar o tema da pandemia, né, o tema das epidemias, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, né? Eu vou trazer um pouco como é que o historiador vê essas questões, né? E o Kaiser vai trazer um pouco o olhar do biólogo, né? Então, enfim, a proposta um pouco da nossa live hoje é essa, fazer uma abordagem interdisciplinar de como duas disciplinas diferentes, né, duas ciências diferentes, vamos chamar assim, veem o mesmo problema, o mesmo fenômeno. Acho que é um pouco o objetivo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Josias. Agradeço a SB pela oportunidade de participar dessa atividade, né? Da ciência, discutir ciências naturais, ciências humanas, com as pessoas e com nossos alunos, inclusive, enquanto não pode fisicamente, né? E a proposta é essa que o professor Luiz acabou de falar, e acho que vai ser bastante proveitosa aí para a gente. Então, eu vou fazer alguns comentários, a gente vai ver como essa conversa vai fluir melhor, né? E quebrando o gelo, enfim, falando um pouco aí sobre a nossa temática. Eu fui convidado pelo professor Kaiser e pelo professor Luiz para mediar esse debate, né? Achei bastante interessante a proposta, que eles já estavam aí gestando há algum tempo, então eu achei bem interessante poder estar mediando isso, né? Eu acho que pode ser uma conversa bastante proveitosa, né? Com certeza vai ser uma conversa bastante proveitosa. Eu acho que a gente pode começar a nossa conversa mesmo, enfim, para já trazer as primeiras questões,
tentando pensar um pouco sobre como, né, e eu vou trazer um pouco para minha área, que eu sou professor de história também, né, como esses acontecimentos históricos, enfim, o que a gente está vivenciando hoje em dia, né, são acontecimentos que se repetem na história, né, ao longo da história, né, nós tivemos outros episódios relacionados a isso, e de alguma forma a gente pode tentar entender como essa experiência ela tá relacionada, né, a essa experiência coletiva, ela está num contexto mais amplo. Eu acho que a gente pode começar o debate nessa perspectiva, tentando entender, né, eu acho que a primeira coisa para delimitar a questão da epidemia e da pandemia e qual é essa encruzilhada entre biologia e história é compreender que ela é um fenômeno histórico natural, né, um fenômeno aí que tem a sua natureza, né, nessa encruzilhada, né, um fenômeno que atinge diferentes dimensões da experiência humana, e para isso as diferentes ciências se dedicam, né, observam esse fenômeno de maneira específica. Se o Luiz quiser comentar um pouco sobre como, né, isso pode ser recebido dentro, de maneira geral, pela ciência, enfim, como isso está relacionado. Hoje em dia a gente escuta muito, por exemplo, o protagonismo da ciência diante, né, desse acontecimento. Então talvez a gente pode começar por uma fala mais genérica sobre o papel da ciência hoje, não especificamente as ciências que nós produzimos, a história, o professor Luiz, a biologia, o professor Kaiser, mas a ciência como um todo, o conhecimento científico frente, né, à pandemia, à epidemia. Eu acho que a gente pode começar o nosso debate falando um pouco sobre ciência, de maneira geral. O que é essa ciência diante desse acontecimento? Eu acho que o professor Luiz pode começar, se ele achar bacana. Não, posso começar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá. Então, é bem interessante essa questão que o Josias coloca, né? Essa questão que, enfim, sobre como é que a ciência ela lida diretamente com esse problema da pandemia, né? E como é que a história, em particular, ela vai lidar diretamente com esse problema. Eu estava até aqui pensando, estava falando um pouco com o professor Josias antes da live, né? Que por mais que tenham tido algumas experiências históricas parecidas, né? Principalmente muita gente comparando com a gripe espanhola, né? Principalmente com a gripe espanhola, né? Eu acho que o ponto de partida, assim, do historiador, quando ele vai analisar um fenômeno, qualquer fenômeno que seja, é pensar que esse fenômeno, né, acontece numa sociedade determinada por um tempo específico, né? Marcada por um tempo específico, né? E aí, para a gente entender um pouco como se dissemina, né? Como afeta, né? Essa pandemia a nossa vida, a gente tem que entender um pouco também como está, de certa forma, como o momento que a gente está vivendo, né? Como é que é esse momento que a gente está vivendo, né? O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mundo de 2020, né? O mundo que o vírus acontece. Eu e o Kaiser, antes, né, a gente de fazer esse vídeo, a gente gravou, né, uma aula, e eu estava falando, né, que se, digamos assim, essa diferença, né, essa pode ser a primeira diferença. Se o biólogo, vamos dizer assim, vai olhar para o agente, para o patógeno, né, o historiador ele vai olhar para a sociedade que aquele patógeno, né, seja um vírus, seja uma bactéria, está incidindo, né? E é muito interessante a gente pensar, né, que às vezes o mesmo patógeno, o mesmo vírus, a mesma bactéria, ele vai ter numa sociedade respostas completamente diferentes, né? A sociedade vai dar, né, respostas bem diferentes à ação de um mesmo patógeno, né? Porque isso vai depender muito da maneira como aqueles homens vão ter construído determinadas relações, né? Da maneira como aquela sociedade vai estar estabelecida, né? Até o exemplo que eu usei nessa aula, que a gente gravou antes dessa live, né? Se, por exemplo, uma sociedade como hoje, né, é uma sociedade cética, né, tem um certo ceticismo, né, cada vez maior, né, em relação à ciência, vai ser bem diferente de uma sociedade, por exemplo, do final do século XIX, começo do século XX, né, ali uma sociedade de 1918, que é justamente o contrário, que é uma sociedade que acredita muito na ciência, a sociedade da Belle Époque, né? Até tem uma frase do Romain Rolland, né, que pensando assim essa coisa da ciência no final do século XIX, comecinho do século XX, que era uma época que se acreditava em praticamente tudo, ou enfim, pelo menos alguns grupos de intelectuais, nos diretos mandamentos da ciência, né?
tem uma frase que ele fala que eu acho bem interessante, que é: eles acreditavam tanto na ciência como os católicos acreditavam na Virgem Maria, né? Então, assim, era uma sociedade do final do século XIX, do começo do século XX, né, de 1918, é uma sociedade que baseia, né, sua forma de ser, né, na crença na ciência. E essa sociedade do século XX, 2020, do século XXI, perdão, de 2020, né, como é que essa sociedade se relaciona com a ciência? E essa vai ser uma pergunta fundamental para a gente entender, né, como os cientistas, né, de forma geral, vão estar lidando com esse problema, né? Quer dizer, é uma sociedade que tem a mesma fé na ciência que se tinha no começo do século XX, né? Ou será que não? O que mudou, né? Então, essa eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar os distintos tempos históricos, né? Para pensar um pouco também essa questão, pensar essas diferenças, né? Acho que a história pode contribuir com isso também. Quer complementar, Kaiser? Passar a bola para o professor Kaiser. Eu acho que o Luiz chama atenção para um aspecto bastante interessante, porque o papel da ciência na sociedade e o grau, vamos dizer assim, de adesão, né, que o conhecimento científico, que a proposta da ciência como forma de compreender, né, forma específica de compreender a realidade histórica, social, natural, ela varia ao longo do tempo, né? Quando a gente fala de ciência, de produção de conhecimento científico e da forma com que a sociedade se relaciona com essa ciência, ela varia muito ao longo do tempo. E a nossa experiência atual com a ciência ela é específica diante desse acontecimento, né? Desse fenômeno histórico, social, natural, que é essa pandemia, né? Então, eu acho que isso é interessante porque ela atinge em cada momento uma determinada compreensão da ciência por parte da sociedade e um determinado estágio das pesquisas. Se o professor Kaiser quiser comentar, eu acho que é interessante. Eu acho que você está sem áudio, professor Kaiser. Opa, perdão. Vocês estão ouvindo agora? Desculpa. Eu falei que é interessante essa questão que o professor Luiz colocou no final da fala dele, se a sociedade atualmente, né, século XXI, tem essa confiança na ciência que tinha a sociedade do final do século XIX, início do século XX, porque, na minha visão, a ciência, principalmente a ciência médica, que está relacionada a esse contexto que a gente está falando, ela melhorou bastante a vida das pessoas, mas eu acho que existe hoje uma desconfiança que talvez seja muito pelo fato da percepção de que ela melhorou mais para alguns setores da sociedade do que para outros, né? Você tem um avanço científico e particularmente na médica, no tratamento de doenças, né, na melhora da condição de vida, mas uma percepção ao mesmo tempo de que há uma diferença grande de acesso a esses avanços, né? O que talvez ao longo desse século que se passou aí tenha gerado uma certa desconfiança, né? Não sei se os professores aí de história concordam com essa visão. E eu acho interessante quando a gente fala das doenças e da gente lembrar que até o século XVIII, até o século XIX, a gente não tinha muita ideia do que causava elas, né? A gente não sabia da existência de vírus, de protozoários, de bactérias e entre eles, né? Então tem essa coisa histórica quando a gente vai ver as epidemias históricas, né, no passado, antes desse momento, você não saber o que causa e buscar interpretações às vezes místicas, né, de ser algum tipo de punição, algo desse tipo. E essa visão de que a ciência médica, essas doenças infecciosas, é algo muito moderno se a gente comparar com a história, né, da humanidade, né? Não sei se o Luiz quer comentar. Posso comentar um pouco essa questão da ciência médica? Posso comentar? Sim, claro. Claro. Então, não é essa questão que o Kaiser tocou, né, que se a gente pensar, por exemplo, começo do século XX, né,
ali o comecinho do século XX, a ciência médica ela coexistia, né? As práticas médicas, né? A gente acho que podia até falar assim, várias práticas médicas, né? Enfim, os intelectuais ali mais ligados às faculdades de medicina, eles coexistiam, né? Com uma série de outras práticas mais tradicionais, né? Práticas que existem até hoje na nossa sociedade, né? Práticas de cura, vamos dizer assim, não vou chamar de não ocidentais, porque no fim não é um termo bom, mas práticas tradicionais, né? Práticas médicas tradicionais. E quando a medicina surge, né, como uma ciência médica, né, no final do século XIX mesmo, ela precisa fazer um trabalho que é um trabalho muito interessante, que talvez a gente precise, de certa forma, voltar a fazer, né, que é o trabalho de convencimento. Né? Eu estava até lendo hoje um trecho muito interessante, inclusive queria recomendar esse blog, né, que é o blog da Fiocruz. É um blog, enfim, é um blog porque a Fiocruz, né, muita gente pensa que a Fiocruz ela é um instituto, né, de só das ciências naturais, né? Mas a Fiocruz ela tem um centro de pesquisa, né, de história das ciências muito relevante, né? E eles estão com um blog, né? Eu posso até depois tentar disponibilizar o link na descrição do vídeo ou nos comentários, enfim, porque eu não sei de cabeça, mas eles estão com um blog de divulgação científica, né? Pesquisadores que já pesquisam a história da ciência, né, história das doenças, história da saúde pública, dos sistemas de saúde. Eles estão escrevendo microtextinhos, né, textinhos, assim, páginas, para pensar algumas questões. Eu estava lendo um texto muito interessante antes dessa live, que foi um texto sobre o Pasteur, né? E o texto é da Simone Kropf, né? Simone Kropf, eu acho que se fala assim. Ela conta a história de como o Pasteur, né, foi para uma fazenda, né, que estava com surto de antrax para combater aquele surto. E ele foi justamente para a fazenda para tentar convencer, né, em um dos trabalhos dele, era mais do que ser só um cientista, ele precisava também ser um estrategista, né, para convencer as pessoas de que aquilo podia funcionar, de que aquilo tinha uma eficácia, né, de fazer com que as pessoas acreditassem na eficácia daquelas práticas. Que hoje pode até parecer mais ou menos natural, vamos dizer assim, a gente confiar nos médicos, a gente confiar, de certa forma, nos cientistas, mas no começo do século XIX, ali na primeira metade do século XX, justamente essas ciências começaram a se afirmar, foi preciso fazer um trabalho muito forte de convencimento, né? Porque, enfim, ao mesmo tempo que foi um trabalho muito bem sucedido e relativamente rápido, né, as pessoas precisaram ser convencidas, né, de que aquelas práticas tinham efeito, né? E então isso também é muito interessante a gente pensar também nosso papel que a gente pode ter, tá passando um gato aqui, a gente pode ter nesse momento, né? Enfim, então eu estava lendo esse texto, eu recomendo muito assim que consulte esse blog da Fiocruz, que é bem interessante. Depois, de repente, a gente pode deixar o link nos comentários. Sim, sim. Bacana a sugestão, Luiz. A gente pode disponibilizar além nas redes sociais também, eu acho que pode ser interessante. Acho que a gente pode começar também, enfim, de repente, delimitar alguns conceitos, né? Embora a gente não vai, enfim, fazer a fala é um pouco mais um bate-papo, uma conversa, mas eu acho que a gente pode buscar nas duas áreas alguns conceitos, algumas definições. A gente está falando, então, da epidemia, da pandemia, mas talvez o professor Kaiser, depois o Luiz, se for o caso, podem definir a partir das suas áreas o que então são essas doenças, né? Por exemplo, o professor Kaiser, o que são esses patógenos, né? Qual é a origem biológica de uma epidemia, né? Como que as doenças surgem, né? Algumas questões que a gente talvez possa passar agora numa fala. Se puder, eu vou falar sobre isso um pouquinho. Só comentando o que o Luiz acabou de falar, né? Desse convencimento, foi necessário até um convencimento lá no século XIX, né, das pessoas, dos pesquisadores que estavam mais na pesquisa de ponta, né, nas partes mais avançadas da pesquisa, do corpo médico, né, por exemplo, na necessidade de asepsia nos procedimentos médicos. Isso já foi um processo de convencimento difícil, né? E outra coisa interessante quando a gente fala desse convencimento da medicina, né, moderna, em contraposição à medicina tradicional, tratamentos tradicionais, também acho legal que a gente perceba que não é algo totalmente deslocado, né? Algumas coisas, por exemplo, como a penicilina, né, que é o primeiro antibiótico assim, utilizado em larga escala, ele tem origem
de um fungo, né, extraído de um fungo que já era utilizado em medicina tradicional no tratamento de feridas, né? Então, é legal a gente ter essa percepção que não é exatamente uma ruptura, há uma certa continuidade entre essas medicinas antigas, tradicionais, digamos assim, e a medicina moderna. O que é preciso acho que essa percepção de que é uma continuidade, não uma ruptura, não uma negação, mas uma evolução, talvez ajude nesse processo de convencimento que o Luiz comentou, né? E o Josias, não sei se ele está aí ainda, Josias. Acho que caiu. Bom, vou continuar falando aqui. Vamos continuar nós dois. Voltou. Olá, Josias, bem-vindo de volta. O Josias comentou, né, de definir um pouco esses patógenos, né? A gente tem 3 grandes grupos de patógenos que vão afetar a saúde humana, né? São vírus, bactérias e protozoários, né? Que são bastante diferentes e influenciam na forma do tratamento que a gente pode dar para essas doenças, né? Por exemplo, a malária é uma doença causada por um protozoário. A atual pandemia de coronavírus, assim como a gripe espanhola, que o Luiz comentou, são causadas por vírus, né? E a gente tem várias infecções causadas por bactérias. Eu queria pedir licença a vocês para projetar aqui uma imagenzinha, se vocês me permitem, só para mostrar um pouco dessa diferença, né? Assim que eu achar aqui, já mostro para vocês um momentinho. Só mostrar porque eu acho que vai ser importante para a nossa discussão depois, né? Vocês estão conseguindo ver essa tela aí? Sim. Sim. Legal. Então, são esses 3 tipos aqui que eu coloquei, né? Protozoários, bactérias e vírus, né? E o que é legal da gente comentar? Os protozoários, eles têm um tipo de célula que é a célula eucarionte, que é essa célula que está nessa imagem, que ela tem um núcleo celular aqui. Eu acho que a célula tem uma membrana plasmática, toda célula vai ter. Tem um núcleo e tem uma série de organelas, são estruturas externas, né? Delimitadas por membranas dentro dessa célula. Esse é o mesmo tipo de célula que constitui o corpo. É uma célula bastante complexa, né? Então, o tipo de célula, que é a célula eucarionte, constitui o nosso corpo, é o mesmo tipo de célula do corpo dos protozoários. E isso tem uma influência na forma como você trata. O funcionamento celular deles é muito parecido com o nosso, o que às vezes dificulta um tratamento, né? Fungo também é um organismo eucarionte, então quem teve que tratar alguma doença fúngica sabe que é demorado o tratamento, né? Muito por causa dessa semelhança entre as células. Quando a gente fala de... Está passando aqui? Tá. Quando fala de bactérias, ela já é um outro tipo de célula, que é a célula procarionte, é uma célula muito mais simples. Ela vai ter essas estruturas que eu estou apontando aqui, ribossomos, que são estruturas responsáveis pela síntese de proteína. Isso você vai ter tanto em bactéria, quanto em protozoários, quanto em células humanas, né? Todas as células vão ter ribossomos. Ela, no núcleo, tem um DNA ali no citoplasma, e tem a membrana plasmática que envolve a célula, como eu falei, toda célula tem. E por fora, as bactérias ainda vão ter uma parede celular, que é algo específico dela. Mas vocês veem que é um tipo de célula muito mais simples. E as estruturas são muito diferentes das células eucariontes, né? Então, o ribossomo, embora ele seja uma estrutura que sintetiza a proteína, que tem tanto em célula eucarionte quanto em célula procarionte, a estrutura química dos ribossomos eucariontes é diferente da dos ribossomos procariontes. Então, você consegue ter, por exemplo, fármacos, que são os antibióticos, que atuam só nos ribossomos de bactéria e não nos ribossomos das nossas próprias células. Então, você consegue fazer um tratamento focalizado, que ataca a bactéria sem prejudicar as nossas próprias células, o que é mais difícil com um fármaco
voltado para o tratamento de um protozoário. Ele acaba atacando as nossas células também. E o terceiro, que eu acho que está mais em foco, né, são os vírus, né? Os vírus é um outro tipo de patógeno que ele não é constituído por uma célula. Isso é bastante interessante. A discussão na biologia se o vírus pode ser considerado ser vivo ou não, né? Ele não tem uma célula, ele não tem um metabolismo próprio, ele é uma coisa bem simples, que é um DNA, né, ou RNA, no caso do coronavírus, né, que é o SARS-CoV-2, que está causando a pandemia de Covid-19, é RNA, né, ele é um vírus de RNA. Então, é esse RNA envolvido por uma carapaça de proteína. E por fora disso tudo, tem um envelope viral, que é muito parecido, né, com a membrana de uma célula, constituído também de lipídios, né, de gordura, na qual estão alojadas as proteínas desse envelope, que a gente chama de proteína spike, que vai ser a responsável pela entrada do vírus na célula, né? Essa questão do envelope viral, que é feito de lipídio, de gordura, é muito interessante, porque justamente nem todos os vírus têm esse envelope, né? Mas a maioria dos vírus que vão afetar os seres humanos são vírus envelopados, tem esse envelope viral de gordura, e aí por causa disso é que é muito eficiente você tratar com sabão, né? Que é algo que a gente inventou para tirar a gordura. Então, quando você lava a mão com sabão, você arranca esse envelope viral de gordura e o vírus, sem ele, não consegue mais invadir uma célula. Por isso o pessoal fala aí, não falado tanto, né? Só lavar a mão com sabão já ajuda muito, mais até do que álcool, né? Mais eficiente. Então são esses três tipos de patógenos que a gente tem. O vírus, acho que é o que a gente está falando mais atualmente, né? E como o professor Josias aí pediu para eu dar uma caracterizar essa fala aí. Eu vou tornar aqui, para vocês poderem comentar se vocês quiserem. Certo, eu acho que a gente agradeceu o professor, porque eu acho que dá para ficou bastante claro a dinâmica do funcionamento, né, do ponto de vista biológico do vírus. Acho que é um debate, são informações importantes, porque a gente compreende um pouco, então, qual é a dinâmica, vamos dizer assim, natural, né, enfim, do funcionamento do vírus, né, enquanto agente que causa a doença, né. Mais uma questão, professor Kaiser, a gente tem alguns, enfim, talvez se você pudesse falar um pouquinho também, as diferenças entre, então, essas doenças, né, que são causadas algumas por vírus e talvez, ao que me parece, de combate, tratamento, às vezes mais difícil do que outras doenças, como, por exemplo, bactérias, enfim, que embora também tenham lá um grau possa ali causar um grau de comprometimento para o organismo, mas os vírus têm algumas características particulares. Se quiser falar rapidinho antes da gente passar para o professor Luiz. Sim. Então, como eu falei, as bactérias vão ter essa estrutura mais diferente na célula delas do que das nossas, né? Então, você tem os antibióticos que eles vão agir contra bactérias, né? Que é uma coisa interessante até. O pessoal fala, estou com uma virose, vou tomar um antibiótico. O antibiótico não funciona contra vírus. Ele é um fármaco específico para bactérias, né? Alguns poucos antibióticos têm efeitos também contra protozoários, mas nunca contra vírus. E eles vão se aproveitar, né? A estratégia é justamente atacar essas estruturas das bactérias que são próprias delas, que não vão ter nas células humanas. E aí você consegue fazer esse tratamento focalizado. Por exemplo, a gente tem a penicilina, a amoxicilina, que são antibióticos bem utilizados, que eles vão afetar a formação daquela parede celular da célula da bactéria. Então, impede que a bactéria consiga formar uma nova parede celular quando ela se divide, e com isso ela morre. A parede celular não tem nas nossas células, então esse fármaco não causa mal a gente diretamente, né? Vários antibióticos têm alguns efeitos colaterais, mas costumam ser leves. No caso de, por exemplo, protozoários, eu separei para falar um pouco sobre malária, né? É interessante porque aí já é uma célula eucariota, então quando você usa um remédio contra malária para atacar o plasmódio, né? O protozoário que causa a malária,
isso já pode ter efeitos colaterais mais fortes para o paciente, né? E eu estou falando de malária porque tem o fármaco tradicional usado contra a malária, que é a cloroquina, que o pessoal tem comentado muito, né? Que ele vai atuar contra a malária. A gente pode falar sobre o funcionamento disso mais para frente, né? E ele tem efeitos colaterais fortes no paciente justamente porque o tipo celular é semelhante, são células eucariontes, tanto do usuário quanto do ser humano, qualquer animal, né? Já no caso dos vírus, eles são tratados por antivirais, né? Outro tipo de fármaco. O que eu estava mostrando ali, a estrutura do vírus é interessante, né? Como ele é só aquele RNA com uma capa de proteína e um envelope, ele não tem organelas. Eu li estudando sobre o assunto, recentemente eu li uma expressão muito interessante dizendo que os vírus eles levam uma vida emprestada. Então, eles só exercem atividade metabólica quando eles conseguem invadir uma célula do hospedeiro. E, ao invadir, eles vão usar as estruturas da célula, como se sequestrassem essa célula e desviasse a função dela para servir ao vírus, para criar novas cópias dos vírus. Como consequência disso, a estrutura que ele usa para esse objetivo é das nossas próprias células, o que torna também difícil você atacar ele. Você não pode bloquear, por exemplo, a síntese de proteína do vírus e dos próprios ribossomos. Então, a gente bloquearia a síntese das nossas próprias células junto, né? Então, é muito mais complicado. A maioria dos antivirais que a gente vai ter, eles vão tentar atuar impedindo a penetração do vírus na célula, mais do que a atividade da célula lá dentro. Embora alguns também busquem isso. Não sei se isso esclareceu a pergunta do professor Josias. Ficou bem claro, professor. Obrigado. A gente eventualmente volta conforme forem surgindo questões, enfim, se o pessoal quiser mais detalhes dessa parte técnica. Temos mais algumas questões, alguns pontos para serem discutidos mais específicos da área da biologia, mas vamos passar para o professor Luiz falar, se ele quiser falar, talvez um pouquinho, uma coisa que eu conversei com ele antes dessa nossa conversa, foi o papel desses acontecimentos, como, por exemplo, as epidemias, as pandemias, mas mesmo as doenças e a forma com que as sociedades lidam com essas doenças nas transformações que a história enquanto ciência passou ao longo do tempo, né? A história ela tem um campo do conhecimento muito antigo, né? Um campo de conhecimento que surgiu na Europa há muito tempo e passou por um processo de institucionalização e se tornou ciência mais recentemente, né? E a partir desse momento que ela se torna ciência, ela é regida por um determinado paradigma, e esse paradigma ele vai se alterando ao longo do tempo, né? Então, as formas de produzir conhecimento histórico, elas se alteram ao longo do tempo. E isso está profundamente relacionado aos seus próprios contextos, né? Talvez o professor Luiz quiser comentar um pouco sobre como as questões relacionadas à saúde, à doença, às epidemias, elas influenciam a forma com que a história é pensada, com que o conhecimento histórico é produzido. Talvez a gente poderia passar um pouco por esse debate. Acho interessante essas questões que o Josias colocou, né? A questão da relação entre a história da saúde, a história das ciências e a história como disciplina, né? É uma coisa para a gente pensar, né? A história, né? De certa forma, a história das ciências na história, ela de certa maneira ela é uma espécie de, estava até falando com o Josias, é uma espécie de mundo à parte, né? Ela não está de certa forma integrada no currículo principal, vamos dizer assim, da história, né? Então, por exemplo, um aluno vai fazer uma graduação em História, ele vai aprender História Política, ele vai aprender História Econômica, ele vai aprender História Social, mas essa questão das doenças, essa questão da ciência, essa questão da saúde, ela vai ficar um pouco à margem. Ela não faz parte, vamos dizer assim, do currículo, vamos dizer, mainstream, assim, da história. Assim, uma parte das faculdades de História, eu acho que não. Como eu sou do Rio, né? Acho que era até uma coisa que ficava, não, essa história da ciência da saúde é uma coisa lá que o pessoal lá que esse grupo da Fiocruz, né, o grupo de historiadores da Fiocruz faz, né, coisa quase como se fosse a parte, né. E isso tem muito a ver, acho eu, com a maneira como a historiografia se colocou no século XX, né, de uma forma ampla, né. Então e uma questão bem ampla assim que a gente pode pensar primeiro vamos pensar uma questão bem ampla mesmo, né? O que é a história, né? Que a história ela é a disciplina do quê?
né? A história, de certa forma, ela é a disciplina da mudança social, das transformações. Ela é a disciplina do tempo, né? E muitas vezes, né, essa questão e quem controla o tempo, né? Essa é uma questão muito importante. Eu até estava pensando aqui, estava preparando aula sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Antes da gente parar para o Covid, né? Na época da pandemia. E eu estava relendo esse livro aqui do Robesbal, que tem umas 600 páginas mais ou menos. E não tem uma frase sobre a gripe espanhola. Ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial, né? E acaba a Primeira Guerra Mundial e ele não fala sobre a gripe espanhola. E por que ele não fala sobre a gripe espanhola? Essa é uma questão, né? Às vezes pensar, por exemplo, sobre o silêncio de determinados historiadores. Por que os historiadores, por exemplo, tiveram tanta dificuldade, né? Primeiro, por que isso não faz parte do mainstream, do currículo integrado, assim, né, da historiografia? E segundo, por que os historiadores tiveram tanta dificuldade de lidar com esses temas, né? Por quê? Essa é uma questão, né? E eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar, né, é como as pessoas entendem os processos históricos, como os historiadores entendem os processos históricos, e quem são os agentes da mudança, né? Os agentes da mudança histórica, né? E enfim, e é uma das questões mesmo da modernidade, né? Um pouco que a gente já estava falando, né? Que os agentes históricos na modernidade, né? A partir do século XIX, do século XX, né? Que foi o momento que a história se construiu como disciplina, são, né, fundamentalmente, né, são os homens, né, no primeiro momento. Os homens ainda, até no gênero masculino, depois no segundo momento até se incluiu assim, as mulheres, mas no primeiro momento o agente que transforma a história, o agente que faz a história é o homem. E o que o homem faz em relação, por exemplo, aos processos naturais? É quase como se os processos naturais existissem à parte da ação humana, né? Então, como, por exemplo, pensar uma doença que, em muitos sentidos, escapa da ação humana, que é a gripe espanhola, né? Pensar o papel que ela teve numa transformação social. Para muitos historiadores é muito difícil incorporar essa doença às narrativas sobre as transformações dos processos históricos. Era mais difícil ainda. Era um exercício de nicho. Não é um exercício que fazia parte, como eu falei, né, do currículo mainstream assim da historiografia, salvo raras exceções, assim, né? Raras exceções. Alguns poucos historiadores tentaram pensar, principalmente aqueles que dialogavam mais com a geografia, né? Tentaram pensar o papel das doenças, tentaram pensar o papel do espaço, da natureza nas transformações sociais, né? Agora, a maior parte, eu diria que deixou esse assunto, vamos dizer, em branco, né? Sobretudo um assunto um assunto que ficou bem pouco falado, e é bem espantoso assim, porque ele é tão pouco falado, né? É justamente a coisa da gripe espanhola, né? Se a gente parar para pensar no livro de 600 páginas sobre o século XX, não tem uma linha sobre a gripe espanhola, né? Por que isso, né? E aí justamente uma dessas coisas que a gente estava falando, porque se acreditou tanto, né? De certa maneira, esse mito que eu estava falando aqui um pouco sobre do século XIX, né, do controle do homem sobre a natureza, do controle do homem sobre as doenças, né, e de fato o século XIX viu erradicar várias doenças, né, se erradicou, por exemplo, a varíola, né, no começo do século XX, se erradicaram várias doenças, assim, a febre amarela praticamente controlada, né, e a gripe espanhola, de certa maneira, ela ia um pouco na contramão dessa narrativa do progresso. De repente, por um agente, um vírus, né, que se sabia muito pouco sobre ele, ou praticamente nada, né, afetou e matou entre 50 e 100 milhões de pessoas, né? Esse assunto, por exemplo, não cabe na narrativa do século XX, que é justamente essa narrativa de construção da modernidade, né, de controle do homem sobre a natureza. Então, a única coisa que os historiadores puderam fazer sobre isso durante muito tempo, foi sobre silenciar sobre esse assunto, né? Esse assunto começou a ser explorado há poucos anos, por esse assunto da gripe espanhola em particular, né? Mas eu acho que, de certa maneira, essa questão assim das doenças e da saúde, ela, de certa maneira, é um tema marginal no sentido que está à margem, né? Desses temas mais mainstreams assim, da historiografia, né? Que é política, economia, a sociedade, esses temas mais amplos, né? E, quer dizer, pensar, por exemplo, que uma doença, um patógeno, pode, não digo alterar, não digo transformar a sociedade, porque eu acho que também sou um pouco cético em relação a isso, mas eu digo pelo menos em transformar o equilíbrio de forças daquela sociedade, em alterar algumas determinadas relações daquela sociedade, é uma coisa que muitos historiadores têm uma certa dificuldade, né, de pensar
e de incorporar, vamos dizer assim, o vírus à narrativa do homem, vamos falar assim, a natureza à narrativa da sociedade, né? É uma coisa mais recente. Eu acho que isso é uma tarefa, talvez até uma tarefa do historiador do século XXI, mais até do historiador do século XX, quando a gente começou a deslocar um pouco o olhar, a pensar umas outras coisas, a questão, por exemplo, do clima, né? Quer dizer, saímos um pouco dessa era que o homem, digamos assim, estava no centro, começamos a pensar também a questão mais da natureza, etc. Né? E eu acho que esse é um tema de pesquisa muito assim dos historiadores do século XXI. É isso, não sei se quase quer acrescentar. Muito bom. A gente está com várias perguntas lá no nosso canal do YouTube, o pessoal tá atento lá na nossa live, estamos recebendo várias perguntas aqui, e dentro desse contexto, Luiz, que você colocou, do surgimento dessa nova, enfim, esses novos espaços, né, que se tornam espaços para a produção de conhecimento histórico, uma das primeiras perguntas que surgiram lá, talvez vai um pouco de encontro a isso, né, qual é a relação entre, né, a relação, por exemplo, entre essas questões relacionadas à pandemia, à epidemia e à economia, né? Foi a pergunta da Adriana, ela colocou assim, mais ou menos direcionada para você, né? Para você talvez comentar um pouco, né? Qual é a relação, né? Até que ponto a ciência pode superar a economia, né? De que modo que a ciência pode, talvez, eu entendi a pergunta dela assim, né? Contribuir com essa compreensão da economia, como que o conhecimento ele pode, enfim, trazer esses novos campos para discussão, né? Mas que eu não entendi. Trazer economia em que sentido? Ela colocou assim, uma pergunta direcionada para o professor Luiz, né? Até que ponto a ciência pode superar a economia? Eu acho que ela está, enfim, fazendo referência ao debate econômico, né? Enfim, do desenvolvimento econômico, talvez em uma perspectiva do desenvolvimento econômico, e o fato de que, né, a epidemia representa de algum modo, aí questões relacionadas à economia, né? Tem um impacto econômico. Sim. Não, eu estava até pensando aqui uma das questões, né? Primeiro, que é muito interessante, né? Eu vejo é muito interessante que esse peso, né? Eu só vou fazer um comentário antes de, eu não sei se eu entendi bem, mas esse peso que se atribui não só à economia, né? Mas também aos economistas. É muito interessante, né? Porque não sei se eu já falei sobre isso com o Josias, mas até a crise de 29, né? Quando você tinha alguma dúvida, você queria uma opinião sobre um fato político, um fato da sociedade, alguma coisa assim, você chamava o historiador, né? E depois da crise de 29, o historiador foi substituído pelo economista, assim como guru, assim, né? Então acho que é uma coisa bem interessante. Então a economia, assim, como disciplina e como uma preocupação assim do conjunto mais amplo da sociedade, ela é relativamente recente. Ela data dos anos 30, mas data principalmente também depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que tem a gênese do conceito de desenvolvimento, enfim, a questão toda essa. Mas o que eu acho bem interessante também pensar sobre essa questão aí, né? Uma preocupação que está no debate público, né? Porque é uma questão muito, quer dizer, a sociedade agora está parada, né? De certa forma, a economia está parada, né? Quer dizer, isso tem algum paralelo assim que a gente pode pensar? Algum outro evento histórico teve uma parada assim tão grande quanto a gente está vivendo hoje? Olha, não sei. De certa forma, eu até queria comentar sobre isso mais para frente. Não queria guardar essa história para agora, enfim. Mas eu estava lendo sobre a gripe espanhola, né? E praticamente todas as fábricas foram fechadas, né? Durante 20 ou 30 dias, né? E tem até um estudo que saiu, né? Não sei se vocês chegaram a ver, que estava falando sobre como, né? Como as cidades que pararam e as cidades que reduziram, né, como foram capazes de parar e como capazes de controlar o efeito do vírus durante a gripe espanhola, elas se recuperaram mais rapidamente do que aquelas que não pararam, né? Então também isso foi um estudo bem interessante que saiu aí, um economista publicou. Enfim, mais uma das coisas também, né? Eu vejo um pouco esse debate, né, também entre economia e, né, se a gente para ou não para, né? Se controla o vírus parando, se não controla o vírus parando, enfim, esse debate aí bem amplo. Tem uma conta aí, enfim, eu não sou economista, mas tem uma conta, inclusive, né, que, enfim, eu acho que a gente não pode reduzir, né, a vida humana assim a números, né? Mas ele é muito interessante até porque alguns economistas calcularam, né, que quanto custaria se não se continuasse, entre aspas, a vida normal,
né? E aí, beleza, iam morrer aí talvez 1 milhão de pessoas no Brasil, por exemplo. Nos Estados Unidos iam morrer cerca de 9, eu acho, né? E beleza. E aí, qual seria o custo econômico disso? Seria um custo muito maior do que não parar, né? Porque a vida também, tipo, por mais que a gente recuse essa noção, né, de que a vida humana tem um preço, assim, alguns economistas conseguem calcular quanto vale uma vida humana, né? Quanto ela pode produzir com a capacidade produtiva daquela determinada pessoa, né? E aí o mais interessante ainda, só para concluir, é a questão da prevenção, né? E aí de novo a gente entra naquela primeira pergunta sobre o papel do cientista, né? Porque eu estava lendo um artigo, né, alguns anos atrás, né, e aí a gente pode trazer para outras questões, não só a pandemia, a gente pode trazer, por exemplo, a crise climática, né, que a gente vai viver em alguns anos, né? Qual é o custo da prevenção, né? É um custo alto? Olhando assim, mas e lá na frente, quanto vai custar, né? Então, assim, estão estimando enfim, é uma estimativa porque não tem como prever, mas algumas pessoas estão estimando o custo, né, dessa pandemia em cerca de 1,5 trilhão, alguma coisa assim, né? Representar 1,5 trilhão de dólares no PIB mundial, né? Pode ser até mais, ninguém sabe exatamente quanto vai ser. Mas o custo para prevenir isso e para que um grupo de cientistas ligado à OMS já tinha feito um plano, né? Porque pelo menos desde 2014, eu acho, a OMS já trabalha com a perspectiva de ter uma doença endêmica mundial, justamente com as características do coronavírus, né? Então, uma doença de baixa letalidade e de rápida difusão, né? Precisava desses dois elementos, porque se fosse uma doença de alta letalidade, né? Normalmente essas doenças de alta letalidade elas se disseminam, tipo, por exemplo, o ebola, né? Ele se dissemina no espaço e rapidamente é controlado. Mas numa doença que tem baixa letalidade, né? Tipo 1, 2, 3%, são justamente, paradoxalmente, aquelas que oferecem maior risco, porque aquelas que elas se propagam mais rapidamente, né? Então, em termos globais, né, as doenças que oferecem maior risco são justamente essas doenças com as características do coronavírus. É uma doença de baixa letalidade, né? Letalidade 1, 2, 3%, ninguém sabe exatamente quanto, mas provavelmente em torno disso, e de rápida difusão, né? Porque algumas pessoas são contaminadas, a pequena parte acaba falecendo e essa doença é propagada muito, muito rapidamente, né? Então, a OMS, desde 2014, já está buscando fundos, né, para fazer um plano de contingenciamento, um plano para prevenir essas epidemias, para estudar vários vírus. Eles estimam cerca de 1,5 milhão de vírus que tem na natureza, não sei de onde tiraram essa estimativa, para estudar e para justamente trabalhar em vacinas e tal, para prever. E custaria cerca de 1 bilhão de dólares. Quer dizer, pode parecer muito, 1 bilhão, mas o que é 1 bilhão, né, diante de 1 trilhão que vai se perder agora? E eu acho que a mesma coisa que a gente está falando agora sobre a epidemia, a gente pode levar isso também para pensar também até a catástrofe climática, que nos próximos 20, 30 anos, eventualmente, vai acontecer, né? Quer dizer, quanto custaria para prevenir agora, para investir em novas tecnologias sem uso de carbono e reduzir, por exemplo, a quantidade de voos e sobretaxar, né, o uso de carbono? Quanto é que custaria isso em termos globais agora? Talvez não muito, né? Se comparar ao que vai custar uma catástrofe climática daqui a 20, 30 anos. Fora que as pessoas também vão morrer, mas assim, só pensando em termos mesmo econômicos, né? Estou nem levando em consideração essa questão não humana, vamos dizer assim. Apesar de que é meio estranho, né? Que os economistas separam, mas enfim. Não sei se o Kaiser quer comentar. Bacana, Luiz, bacana, muito bom mesmo. Tem mais outras perguntas, né? Vou tentar selecionar algumas aqui para passar para o professor Kaiser também, poder falar um pouco. A professora Patrícia, que está nos acompanhando lá no YouTube, nos fez uma pergunta que eu acho que é muito pertinente e vai de encontro a isso ao que o professor Luiz também está falando, né? Ela perguntou, né? As questões ambientais, como a poluição, teriam impactos na capacidade de combate ao vírus? Quer dizer, qual é essa relação entre as questões ambientais, né? A poluição, ela coloca como exemplo, na capacidade de combater o vírus. E eu complemento a pergunta, professor Kaiser, se você puder falar também, porque eu me lembro que, até onde me consta, esse coronavírus, especificamente agora, originalmente ele é uma zoonose, né? Então ele passa, né, para atingir os humanos. Então há aí uma transição desse hospedeiro, né, do animal para o humano. E eu queria saber sobre, enfim, se isso tem a ver com a questão da emergência climática, um aspecto que o professor Luiz também chama atenção na fala dele, com, enfim, os impactos, por exemplo, das questões ambientais, em que medida que isso também está relacionado, a emergência desse vírus está relacionada
as questões climático-ambientais e o seu combate também são determinados por elas. Certo. A relação do meio ambiente com as pandemias, epidemias, ela é forte, né? Pensando de forma imediata, né? Eu não sei se a pergunta da Patrícia é do imediato ou a longo prazo, mas vou falar das duas coisas. Então, no imediato, a poluição, por exemplo, atmosférica das cidades, sem dúvida, isso, vários estudos demonstram que ela piora as condições respiratórias da população dessa cidade, né? E problemas respiratórios prévios, né, são um fator de risco, aumentam o risco de episódios graves do coronavírus. Então, esse ambiente urbano com uma atmosfera poluída, sem dúvida, prejudica a capacidade que as pessoas teriam de resistir a essa epidemia, né? Claro, isso é mais grave para pessoas que estão mais expostas a esses poluentes, tem hábitos também, né, como o fumo, o tabagismo, que vai piorar ainda mais, mas sem dúvida uma pessoa no ambiente rural vai ter uma capacidade pulmonar melhor para resistir a isso. Agora, vendo a longo prazo, né, a questão ambiental está envolvida nessa origem, como o professor Josias falou, da pandemia, né? Essa pandemia agora do coronavírus, a gente fala coronavírus, mas só para a gente pontuar aqui, né? O nome do vírus que a gente está tratando, o nome oficial, né, é o SARS-CoV-2, né? Porque a gente tem o SARS-CoV-1, que foi da epidemia de SARS em 2003, se não me engano, né? SARS é uma sigla em inglês para síndrome aguda respiratória, né? Então, esse agora, os dois são da família de vírus conhecido como coronavírus, né? Esse é o segundo identificado que causa essa síndrome aguda em seres humanos. Mas existem, assim, muitos outros coronavírus que afetam animais, né? Como o Jesus comentou, a suspeita é de que o SARS-CoV-2 ele fosse um vírus que estivesse frequentando, digamos assim, populações de morcegos na Ásia, né? E que em algum momento passou a conseguir infectar seres humanos, né? Provavelmente no mercado de Wuhan, na província de Wuhan, na China, onde tem mercado que as pessoas têm o hábito de comprar animais silvestres para alimentação, né? É um hábito local. E é interessante, né, quando a gente olha, fazendo esse link com a história, né, que a gente está tentando fazer aqui, como as epidemias elas surgem com esse contato mais íntimo entre os seres humanos e certos animais, né? Tem um livro muito legal, que não está aqui do meu lado, mas que é de um biólogo chamado Jared Diamond, que se chama Armas, Germes e Aço. E ele gasta boa parte do livro falando sobre a origem das epidemias, como está ligado à origem da agricultura e da criação de gado, né? Porque você vai perceber que essas grandes epidemias elas começam a surgir quando você tem o surgimento de assentamentos, né, populações sedentárias com grande densidade populacional, né? Porque isso facilita essa transmissão de doenças de uma pessoa para outra, que estão próximas, sendo contato frequente ali. E também está ligado a essas populações criarem grandes rebanhos, né, rebanhos de gado, de ovelha, de uma série de animais, da onde você tem contato íntimo com eles, ordenhando, cuidando, limpando fezes do animal, cortando a carne, comendo a carne, né? E isso facilita essa passagem do vírus do animal para o ser humano, como provavelmente foi o caso do vírus da varíola, que ela aparentemente tem origem no gado, né, no boi. Em algum momento passou a infectar seres humanos, em algum momento muito antigo, né? A primeira grande epidemia de varíola que se tem notícia foi ainda no Império Romano, no ano 165, né? Olha, me trouxeram aqui o livro para mostrar do Armas, Germes e Aço. E é interessante a parte biológica, né? Os vírus eles têm esses processos que a gente chama de shift, né? Em inglês, não sei como é que seria o termo em português.
que é quando os vírus normalmente eles são espécie específica, eles atuam invadindo células de uma espécie determinada. Como, por exemplo, o SARS-CoV-2, aparentemente ele infectava morcegos. E em algum momento ele pode desenvolver uma mutação que permita que ele dê esse salto, né, faça esse shift, essa mudança e dê esse salto para outra espécie. Uma mutação no seu RNA, né, no seu material genético. Essas mutações ocorrem por erros, né, na cópia desse material genético quando novas cópias do vírus são feitas. E elas são aleatórias, né? Então não é certo que todo vírus em algum momento vai conseguir invadir seres humanos, mas existe uma probabilidade. Quanto mais tempo passa e quanto mais contato você tem com esses animais, com esses vírus, maior a probabilidade de algum vírus desse conseguir saltar para o ser humano, né? O SARS-CoV-2 aparentemente tem origem em morcegos, parece que tem uma passagem para um outro animal, um animal chamado pangolim, que é um animal asiático, parece um tatu-bola, né? E depois para o ser humano, então um salto em 2 etapas, assim. Mas é interessante essa relação, então, conforme o ser humano vai criando as populações mais densas, maiores, e impactando mais o ambiente, né, por exemplo, desmatando áreas para criar grandes rebanhos, vai aumentando essa chance de vírus passarem de animais, né, do animal silvestre ali da floresta que você desmatou para o seu rebanho, do rebanho para o ser humano. E isso a gente vê na história da humanidade. Essas evidências de epidemias vão aparecer primeiro no registro dos paleontólogos, né? Nessas grandes civilizações. Conforme vão surgindo as grandes civilizações, começa a ter evidências, por exemplo, de varíola em múmias egípcias, né? Eu separei aqui algumas grandes epidemias, né? Teve essa epidemia de varíola em Roma, que eu já comentei, que eles chamavam de peste de Antonina. Eles tinham uma prática de nomear as pestes pelo nome do governante local, né? Estava sendo governado na época pelo imperador Marco Aurélio, que era da dinastia Antonina. Depois a gente teve a peste bubônica também no Império Romano, aparentemente vindo da China, o primeiro registro, né? Que é chamada de peste de Justiniano, né? Embora a epidemia mais grave tenha sido só na Idade Média. E aí a gente pode pensar, né, qual seria o nome da Covid-19 se a gente seguisse essa tradição de dar o nome do governante. Né? E muito Obrigado. antes disso... Não, sim, pode prosseguir, pode prosseguir. Porque a gente tem mais algumas questões, talvez você possa emendar, professor. Talvez você possa emendar, só me permitir. A gente está tendo um conjunto de questões e algumas delas estão bastante próximas. Aí eu lanço elas para você e talvez você ache, eu acho que é exatamente mais ou menos, pelo menos mais ou menos sobre isso que você está falando, né? A Paola lá no nosso chat, a nossa aluna, o Biel também fizeram algumas perguntas, eu vou repassar elas para você e eu acho que elas estão nesse contexto, né? A Paola primeiro perguntou sobre o funcionamento do vírus dentro da célula, né? Por que algumas pessoas, né? Algumas pessoas se recuperam e outras não, né? Qual é a diferença desse funcionamento dentro do organismo humano, né? O Biel pergunta diretamente ao professor Kaiser, né? Como você acha que iremos sair da pandemia, né? Haverá uma cura ou vacina? A sua análise de biólogo, né? A tendência é que surja uma cura, um tratamento, uma vacina vai aparecer primeiro. Ele não perguntou, mas eu completo a pergunta: quando, né? Quanto tempo esse tipo de vacina demora a ser desenvolvido geralmente? E a Paula também pergunta mais uma vez, né? Se tem a possibilidade de algum remédio temporário pode contribuir para controlar o vírus antes do surgimento da vacina, ou algum tratamento mais específico, né? De como funciona esses remédios. Então, talvez você possa comentar essas 3 perguntas num bloco. Posso sim. Então, o sistema imunológico humano, uma das forças que a gente tem enquanto espécie, né, é que ele é muito diverso. Então, a capacidade de resistência a diferentes patógenos é definido pelo genoma de cada indivíduo, que é único, né? Então, você vai ter um grupo de indivíduos que vai ter uma resistência maior a determinado patógeno, outro grupo que vai ter resistência maior a outros patógenos, outro diferente, né? Isso é uma força que a gente tem como espécie, outras espécies vão ter, porque quando surge uma epidemia desse tipo, do ponto de vista da espécie, né, e não do indivíduo, do ponto de vista da espécie, quando surge uma grande epidemia, você consegue ter uma parte da população que ou é imune ou
se recupera, né, da doença de forma sem grandes sequelas. E isso mantém, melhora assim, a possibilidade da espécie da população continuar existindo, né? E tem outras que têm um sistema imunológico mais fraco para esse patógeno e acabam, em alguns casos, vindo a óbito, sucumbindo, né? Então, do ponto de vista do indivíduo que tirou essa sorte ruim, digamos assim, nesse sorteio de genes, de não ter a resistência, é péssimo. Mas, do ponto de vista da espécie, essa diversidade favorece, né, que a espécie permaneça existindo, né? A pergunta do Biel foi sobre... Desculpa. Pergunta assim, deixa eu localizar a pergunta dele aqui, porque é uma lista. Professor Kaiser, como você acha que iremos sair da pandemia? Vacina ou cura, né? Certo. Então, nessas epidemias antigas que a gente está falando, né, peste bubônica na Idade Média, e outras anteriores, algumas epidemias a gente nem sabe o que causou, porque elas surgiram e desapareceram. A forma natural, digamos assim, de solução dessas grandes epidemias é o que a gente chama de... esqueci o termo, tinha anotado, mas é imunização de grupo, né? Então, é quando a população... Você tem aqueles que são imunes, como eu falei, já não vão pegar a doença, tem aqueles que pegam, mas desenvolvem a resistência, né, adquirida, né, desenvolvem antibióticos, desenvolvem anticorpos, se recuperam da doença e passam a ter uma imunidade. E aqueles outros que eram mais suscetíveis que vêm a óbito. Isso como é historicamente essas epidemias. Depois, então, da fase pior da epidemia, desse pico, né, e da queda de número de casos, você passa a ter uma população que, digamos assim, teria sido naturalmente depurada pelo vírus. E os sobreviventes passam a ter ou imunidade adquirida ou já eram imunes e seus descendentes vão herdar essa imunidade. E aí essa doença passa a ser, ou desaparece, em alguns casos desaparece espontaneamente, ou passa a ser uma doença sazonal mais leve, como é o caso da maioria das gripes que a gente tem. Chega no inverno, a gente pega uma gripe, é meio chato, mas a gente se recupera normalmente. A não ser uma pessoa com um sistema imunológico mais debilitado, idoso, né? Então, isso seria a forma de resolução natural, digamos assim, sem nenhuma intervenção da ciência médica, né? Outra forma é a gente desenvolver tratamento ou desenvolver vacina. O tratamento para remediar, né, depois que a pessoa ficou doente, a vacina é a prevenção, para conferir a imunidade antes da pessoa ter contato com o vírus, né? Normalmente, o nosso sistema imunológico, quando ele tem o primeiro contato com o vírus, ele vai ter todo um processo que é bastante complicado, mas que o sistema imunológico tem várias células, algumas vão identificar o que é esse novo patógeno, informar outras células do sistema imunológico, né, para elas produzirem anticorpos contra eles. Esses anticorpos marcam as células infectadas para serem destruídas pelo seu sistema imunológico. Então, fazendo uma analogia assim, a gente pode fazer uma analogia com essas fábricas que estão agora sendo recrutadas para construir respiradores, né? A fábrica, às vezes, produzia carro e agora vai produzir respirador. Mas o pessoal que trabalha não sabe como fazer, a máquina não é adaptada, então tem que adaptar a máquina, treinar para produzir esse respirador. É como se o nosso sistema imunológico fizesse isso nesse primeiro contato. E depois guarda essas máquinas, né, que produzem os respiradores, produzem anticorpo, no caso, e se qualquer momento que aquele patógeno volte a entrar no corpo, elas já estão prontas ali para produzir esses anticorpos e atacar de uma forma rápida e agressiva, assim que se desenvolve a imunidade. A ideia da vacina é ela usar parte do vírus morto, né, que não é capaz de causar a doença, para colocar no seu organismo, ou um vírus atenuado que está vivo, mas também não consegue causar uma doença muito grave, para expor o seu sistema imunológico a esse antígeno, a esse patógeno, né? E ele já aprender previamente como produzir esses anticorpos, como atuar contra esse novo vírus ou qualquer outro tipo de patógeno. Rapidinho, Kaiser, antes da gente voltar para o professor Luiz, também tem algumas perguntas para ele, mas rapidinho, porque aparece tanto na questão da Paola quanto do Biel, surgiram também questões do usuário lá, a história do audiovisual, e do Thiago Alves, sobre o tempo, esse processo de tratamento. Sim.
cura, vacina? A gente tem qual estimativa aí? Para a gente logo em seguida já passar para o Luiz novamente. Em termos de vacina, a produção de uma vacina ela é lenta e ela envolve uma série de etapas necessárias para a segurança, né? O Luiz comentou da varíola, por exemplo, que foi erradicada no mundo, né? Foi declarada a erradicação da varíola em 1980, que é uma doença que era provocada por um vírus também. A primeira vacina, o primeiro processo de vacinação, que tinha até um outro nome, contra a varíola, começou a ser desenvolvido no século XVIII. Então, você vê como é lento. Hoje em dia, claro, muito mais rápido, mas ainda você demora anos para produzir uma vacina. Tem toda uma etapa de teste in vitro, teste em animais, né? Porque o que funciona in vitro, quando você coloca no animal, de repente tem uma reação muito forte que mata ele, né? Aquele remédio que acaba matando o paciente. E até você ter a autorização para teste em seres humanos e depois você partir ainda para produção em larga escala e distribuição. E a gente sabe que nem todos os países têm a capacidade tecnológica de produzir vacinas em larga escala ou de distribuir, né? O Brasil está numa posição intermediária, tem grandes instituições, a Fiocruz, o Instituto Butantan, que conseguem produzir, conseguiria distribuir, mas países como mais pobres, né, com certeza precisariam de ajuda internacional, a distribuição gratuita de vacina, que foi, por exemplo, a estratégia usada para erradicar a varíola, né, a produção de vacina na União Soviética, nos Estados Unidos, distribuída para os países em desenvolvimento. Mas o tempo é demorado, 2 anos para cima, né, com muito esforço, fazendo com muita pressa as coisas. Então, no curto prazo, o foco seria encontrar o tratamento, né? Porque a gente agora não é né? Precisa de vacina para ocorrer e tentando fazer isso o mais rápido possível, né? Inclusive, a pesquisa científica sobre o coronavírus está bem avançada, né? Sequenciamento do genoma em tempo extremamente curto, talvez a gente consiga uma vacina num tempo mais curto, mas eu não imagino algo em menos de 1 ano e meio ou 2 anos, por aí. Então, seria a busca, nesse momento, para os casos agora, seria a busca por um fármaco, por um tratamento para quem já adquiriu a doença. Muito obrigado, professor. Muito esclarecedora mesmo as considerações. Eu estou com algumas perguntas aqui mais direcionadas ao professor Luiz. Eu vou tentar reunir algumas delas, professor, para você. Eu acho que elas estão ali mais ou menos próximas, né? E você pode fazer um comentário geral sobre elas ou responder especificamente. Logo lá no início, o professor Felipe, ele menciona uma reportagem que ele leu, né? Que existem alguns pensadores que consideram essa pandemia como um evento que poderia marcar o final do século XX, né, o início do século XXI, e eu complementaria a pergunta dele, o surgimento de uma nova época, né, se em alguma medida a gente, do ponto de vista histórico, pode fazer essa reflexão. A outra pergunta também que está bastante próxima da questão da história está relacionada a... Deixa eu só localizar aqui a pessoa que fez a pergunta, a Amanda Luiza, né, a Amanda Luzia, ela pergunta... sobre dentro da história da América Latina, né, a influência das doenças, né, o papel das pandemias no processo de colonização, se você pudesse comentar também, né, que é uma pergunta que está relacionada a um passado histórico mais distante, né, o período colonial. A gente sabe que houve um grande impacto aí das epidemias e doenças na disseminação das populações originais da América, né, no genocídio que aconteceu. Houve um protagonismo muito grande dessas doenças, e a questão também da pandemia como um marco, né, na história que pode mudar a história. Iniciar uma nova época, professor, se você quiser comentar. Não, essa questão da nova época é uma questão interessante. E, de novo, a gente entra sobre aquela questão que a gente estava falando um pouco antes, o que produz a mudança histórica, né? O que produz os eventos, o que faz com que enfim, que tipo de processo, né, faz uma transformação histórica, né? São processos naturais? São processos sociais? São processos políticos? Quem são os agentes desses processos de transformação, né? É muito interessante, né,
eu estava até lendo um historiador bem influente, assim, né? Que o Josias deve conhecer, que é, enfim, um dos historiadores mais influentes do século XX, talvez o mais influente, que é o Ip Thompson, né? E ele tem um texto chamado Folclore, História e Antropologia Social, que ele faz, no finalzinho dele, ele fala sobre sobre isso que a gente está falando, né? O que causa a mudança histórica, o que produz a mudança histórica. E aí ele chama a atenção, né? Muito interessante, porque talvez ele seja um dos poucos que faça isso. Ele fala sobre, primeiro, né? Primeiro está falando da cultura, né? As formas como as pessoas vivem, etc, etc. Então ele pode atribuir isso. Segundo, ele chama de congruências, né? O que seriam as congruências? Seria o que ele chama de senso comum, né? A maneira como as pessoas vivem, enfim, as relações que elas contraem. Depois ele pontua, fala, olha, o que pode provocar a mudança histórica também é justamente a contradição, que ele chama de contradição, e, enfim, é um historiador marxista. E essa categoria de contradição é uma categoria bem importante para os historiadores marxistas. A contradição entre como as pessoas pensam e o que está acontecendo no mundo. Né? Quer dizer, eu tenho um determinado pensamento, né? Deixa eu pensar, dar um exemplo. Pensei um exemplo aqui maldoso, não quero dar esse exemplo. Mas eu vou pensar em algum exemplo. Mas, enfim, que eu não queria dar um exemplo maldoso. Mas eu estava pensando em alguma coisa assim. Às vezes, uma coisa que a pessoa acredita. Exemplo maldoso. Às vezes a pessoa não acredita em vacina, ela vai lá, enfim, e é infectada por uma doença, aí ela passa a acreditar e passa a combater aqueles movimentos anti-vacinas. Só que isso é um processo, só que ele está pensando, eu dei um exemplo individual, mas ele está pensando em processos mais amplos, né? Processos, por exemplo, de exploração do trabalho, né? Enfim, né? E todas essas questões. Mas aí ele coloca também uma das coisas que pode produzir a mudança histórica, que ele chama de processos involuntários. E aí ele coloca lá pandemia, lá como uma das coisas que podem produzir a mudança histórica. Ele não coloca pandemia, ele coloca epidemia, mas enfim, eu falei pandemia. E aí é bem interessante isso, pensar, quer dizer, mas aí, beleza, mas só que só uma epidemia pode produzir uma mudança histórica a ponto dela encerrar um século? Essa é uma questão. Eu não tenho dúvida, né, de que o que a gente está vivendo hoje é o que a gente pode chamar de um evento de grande magnitude, que os historiadores chamam de evento. Né? O que é um evento? O evento é um acontecimento. Né? E qual é a característica de um acontecimento? Essa é uma questão importante também que os historiadores se colocam. Os acontecimentos são uma ruptura ou uma continuidade. Né? Para mim, para a geração do Kaiser, para a geração do Josias também, qual é o grande acontecimento da nossa geração? É, sem dúvida nenhuma, o 11 de setembro. Né? Eu tenho certeza, eu até faço essa aposta com os meus alunos, eu tenho certeza que o Kaiser, né, lembra onde ele estava, o que ele estava fazendo quando aconteceu o 11 de setembro. Josias também, né? Porque é um acontecimento que marca. Mas aí tem uma pergunta que se sucede a essa. O acontecimento é capaz de produzir uma nova condição? E a maior parte das vezes, né, o que a gente vê quando a gente analisa um determinado evento ou um determinado acontecimento é que o acontecimento, ele mais do que produzir uma nova relação ou instituir uma relação de ruptura, ele é capaz de sintetizar uma época. Né? Ele é capaz de sintetizar determinados valores, né? Sintetizar determinadas coisas que já estavam ali de alguma maneira acontecendo antes dele. Às vezes ele tem a capacidade de acelerar processos, né? De tornar esses processos mais rápidos. Mas será que ele é capaz de criar alguma coisa do nada? Provavelmente não. Né? Acho que provavelmente não. Mas, sem dúvida, ele pode acelerar processos, ele pode acirrar conflitos. Né? Isso é uma coisa muito interessante que eu queria pontuar também. A sociedade que assiste ao Covid não é uma sociedade que todas as pessoas são iguais, pelo menos do ponto de vista jurídico, talvez sejam parte da sociedade ocidental, mas certamente não do ponto de vista social. Né? Quer dizer, tem diferenças fundamentais. Até teve uma questão, né, que um jornal, por exemplo, colocou, né? Eu estava lendo o livro do Rui Castro, que é um livro que saiu um pouquinho antes dessa crise estourar. E aí tem um determinado momento que ele vai comentar sobre a gripe espanhola, o livro chama Metrópole à beira-mar. Aí, em determinado momento, ele vai comentar sobre a gripe espanhola, ele fala assim, não, nada tão democrático, ele é até irônico, nada tão democrático quanto o vírus. Quer dizer, mas será que
é que porque o vírus, quando teve a gripe espanhola, chegou até a afetar, enfim, matou o presidente. O presidente pegou a gripe espanhola e faleceu, teve que ter um presidente durante um ano, enfim, para substituir ele. Quer dizer, mas será que o vírus é realmente democrático? Será que ele afeta as pessoas da mesma forma? Será que ele afeta a sociedade da mesma forma? A gente está vendo que não, né? Inclusive, os países são afetados de forma diferente pelo mesmo vírus, né? O efeito que o vírus tem, por exemplo, no Brasil, isso é uma questão até, de repente, a gente pode colocar para os professores de geografia. O efeito que o vírus tem, por exemplo, num país com um sistema de saúde estabelecido como o Brasil, né? Que tem o SUS, né? É completamente diferente, por exemplo, do efeito que o vírus tem nos Estados Unidos, que é um país que não tem nenhum sistema de saúde, né? Embora seja um país até mais rico, mas é um país sem sistema de saúde. E as pessoas são o quê? Porque os Estados Unidos é um país que vê as pessoas como átomos sociais, né? São indivíduos, né? Não tem nenhum senso de solidariedade. Então, a pessoa, às vezes, tem o Covid, no Brasil não tem teste, mas nos Estados Unidos a pessoa tem que pagar $2.000 e não tem, né? O Brasil tem outro problema, que também não tem a produção industrial necessária para fazer todos os testes, mas pelo menos tem um sistema de saúde minimamente estruturado que vários outros países não têm, né? Os Estados Unidos, por exemplo, né? Quer dizer, para você fazer um teste, você recebe uma conta de $2.000, né? Então, assim, e é isso. Tem também esse vírus também, assim como a gripe espanhola, não afetou também as pessoas da mesma forma. Afetou as pessoas de forma diferente, né? A gente posso até retomar esse ponto. Esse vírus também não afeta as pessoas, e ele acaba acirrando alguns conflitos que já estavam dados ali anteriormente, e ele potencializa esses conflitos. Agora, agora tem também uma perspectiva um pouco ingênua, né? Eu acho, de achar que também o vírus vai criar uma nova realidade social. Não vai, né? Ele vai lidar com as pessoas que já, enfim, né? As pessoas infectadas, as pessoas que já viviam antes do vírus, né? E elas vão continuar, muitas, a ter o mesmo pensamento, né? Ter a mesma leitura de uma série de coisas, né? Elas vão ter que dar com uma nova realidade, uma série de contradições que vai estar colocada ali diante delas, mas as pessoas fundamentalmente são as mesmas, né? Então, essa questão, eu penso um pouco assim, o acontecimento, né? Só para concluir essa primeira parte, ele não, por si só, ele não é capaz de produzir uma nova era, mas, muito ao contrário, ele é capaz de sintetizar muito bem um período, né? Enfim, só para concluir essa primeira parte. Indo à segunda parte, né, falando um pouco das pandemias e da colonização, é muito interessante também isso, a gente pensar, né, eu estava falando um pouco sobre, ainda nessa linha que eu estava colocando, que tipo de sociedade, né, o Kaiser já até adiantou um pouco esse assunto, que tipo de sociedade pode ser, né, que tipo possibilita uma pandemia, né? Qual tipo de sociedade possibilita? Quais são as condições materiais objetivas para a produção de uma pandemia? E até o século XVI, né, com o tempo da colonização, não havia as condições necessárias para uma pandemia, porque é uma pandemia que acontece em vários continentes ao mesmo tempo, né? O que um historiador chamado Luiz Felipe de Alencastro, né, ele chamou de a unificação microbiana do mundo. O que é a unificação microbiana do mundo? É esse momento, né, em que agora, né, todos os micróbios, enfim, todos os patógenos, os protozoários, as bactérias, os vírus, como o Kaiser definiu muito bem, eles circulam em termos mundiais. Esse é até um processo que começa no século XVI, né, com um processo que, enfim, esse processo da colonização, mas ele se estende pelo menos até o século XVIII, até o século XIX, né? Quando, enfim, você tem a colonização das últimas partes do mundo que não estavam ainda colonizadas pelo europeu, embora já tinham contato, mas estou nem pensando na África, estou pensando na Austrália e na Nova Zelândia, que tem uma colonização mais tardia, né? Quando, por exemplo, a varíola só chega na Austrália no século XVIII, né? Quando ela já praticamente dizimou toda a população das Américas, ela só chega no século XVI, ela só vai chegar na Austrália e na Nova Zelândia no século XVIII, né? Então, mas enfim, é um processo que começa no século XVI e vai até o século XVIII, que é justamente esse processo de unificação microbiana do mundo, que é um processo bom. Agora todos os seres humanos estão sujeitos aos mesmos micróbios, só que com uma diferença, como o Kaiser bem colocou. Boa parte desses sujeitos, né, dessas pessoas, enfim, sobretudo as populações ameríndias, ou as populações nativas, população não europeias, vamos chamar assim, né, porque, enfim, estou pensando na África, pensando na América, elas não tinham imunidade. Isso que o Kaiser chamou, né, de imunidade de rebanho, né, ou imunidade de grupo, né, o termo em inglês é herd immunity, né, imunidade de rebanho. Mas, enfim, e aí, enfim, aí a gente assistiu
né, pelo menos aqui na América, inclusive foi uma das condições também que possibilitaram a conquista, né, chamada conquista dos europeus sobre a América, né, foi justamente essa dizimação da população ameríndia, da população local em massa, justamente a partir do contato com agentes, né, com patógenos aos quais eles não tinham imunidade prévia. Né? A gente está pensando na varíola, a gente está pensando no sarampo, a gente está pensando na tuberculose, e aí a gente já falou, né? Quer dizer, varíola a gente falou de um vírus, né? Sarampo a gente falou de vírus também, enfim, do tuberculose, bactéria. Então, todas essas doenças para as quais as pessoas praticamente não tinham anticorpo, afetou de uma forma muito desigual a população ameríndia. Isso foi pré-condição, estima-se aí, tem números, os números não são muito fiáveis, né? Porque é muito difícil fazer esse cálculo. Mas, hoje em dia, a América do Sul e a América Central e a América do Norte, elas eram praticamente todas ocupadas, não tinha um espaço vazio, como muita gente acha. Né? E, de uma hora para outra, né, as populações foram dizimadas justamente por esses agentes trazidos pelos europeus, né, as quais eles não tinham imunidade. Isso foi uma pré-condição para a conquista, inclusive, né, porque... Você quer falar, Kaiser? Sim, eu vou comentar que, inclusive, é interessante, a mesma coisa que você comentou sobre a gripe espanhola, né, na Primeira Guerra Mundial, como muitas vezes essa parte das epidemias nas Américas, com a colonização europeia, não é contada, né, na história oficial. Né, pelo menos a minha história de ensino médio não ouvia falar disso. Né. Em muitos casos, assim como a gripe espanhola matou muito mais do que as pessoas mortas propriamente na Primeira Guerra Mundial, a varíola mata muito mais os nativos americanos do que os europeus matam pelas armas, né? E uma coisa interessante é nos Estados Unidos que a varíola ela é transmitida para os primeiros povos indígenas do litoral atlântico, na América do Norte, onde hoje é Estados Unidos, né? E isso vai sendo transmitido de nativo a nativo para o interior antes dos próprios europeus avançarem, né? E eu estava lendo, quando os europeus chegam no interior dos Estados Unidos, a cultura do Mississippi, que era mais avançada, digamos assim, em termos de estrutura política, capaz de resistir a uma invasão já estava praticamente destruída por causa da varíola, né? Uma conquista sem tiro, né? Não, exatamente. É só para... Só por conta do tempo, né? Do tempo, né? A gente ainda tem mais algumas questões e já estamos ali, já são 4h25, né? Temos mais ou menos 5 minutinhos. Já vou adiantando o convite que eu vou fazer no final para o pessoal permanecer no canal do YouTube da TV IFB para participar do Cineclube. A gente tem daqui a pouco a sessão com filme, o debate. Reforçando bem que semana que vem a gente tem atividades também. Durante toda a semana, TV IFB, especialmente na terça-feira, o grande pensador brasileiro Ailton Krenak vai participar de uma live nesse horário, às 15 horas. Eu vou reforçar esses convites no final, mas eu gostaria que vocês então encaminhassem as considerações finais de vocês, reunindo algumas perguntas e alguns comentários que foram feitos pelo pessoal que assistiu, né? Por exemplo, a professora Patrícia destaca a importância da pesquisa, né, científica na compreensão, na prevenção e no combate ao coronavírus e outras epidemias também, né? Então, talvez vocês poderiam destacar um pouco a questão da pesquisa científica, da educação, né? O papel das instituições como a nossa, né? Uma instituição que se sustenta a partir do ensino, da pesquisa e extensão, como isso está na linha de frente também do processo de compreensão e, consequentemente, do combate, da prevenção dessas epidemias. São várias perguntas, são várias questões que foram colocadas. Infelizmente, não dá para a gente responder todas, mas eu gostaria, então, que vocês tentassem encaminhar essas considerações finais nesse sentido, né? Destacando, então, esse papel da ciência na compreensão e no combate, na prevenção ao coronavírus. Tudo bem? Para a gente finalizar. O professor Luiz pode falar. Não, eu só... Obrigado, gente. Obrigado, Josias. Obrigado, Kaiser, aí, por essa live aí, muito bom. Feliz aí também de ver os alunos aí fazendo pergunta. Muita alegria, estou com muita saudade, né? A gente está aí muito ansioso para voltar, enfim, fica com saudade também, né? Enfim, não, e aí a pergunta da professora Patrícia, né? É sobre a questão da prevenção, né?
É, eu acho que tem um papel fundamental, assim, né? E eu acho que, assim, fundamental, assim, tanto na resposta, né, que a gente vai ser capaz de dar, né, quando resolver, entre aspas, né, resolver o problema, né, quanto também na prevenção, né, porque é isso que eu estava colocando antes, né, muitas vezes a gente corta o financiamento científico, né, enfim, o governo está achando que está economizando dinheiro, e, na verdade, lá na frente, é que ele vai sentir o quanto ele, entre aspas, gastou a mais, porque não tinha como. Porque é isso que a gente está vendo, por exemplo, no Brasil, é isso, né? Infelizmente. Né? A gente tem várias áreas que nos últimos anos, né? Desde a emenda constitucional 95, né? Começaram a ser subfinanciadas, né? A produção de vacina, né? A Fiocruz, a própria Fiocruz, reduziram a sua capacidade, né? E agora, quando teve uma crise, a gente está gastando 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 vezes mais, porque lá atrás a gente deixou de financiar, né? Então, eu acho que assim, é muito importante que a gente use também esse momento como um momento de conscientização da importância não do gasto público, mas do investimento público, né, em educação e ciência. Porque senão é um custo, né, vai virar um custo. Se você não investe, aí sim você tem um custo, né, de, enfim, 10 vezes, um custo em vidas humanas também, né? Como eu falei, né, a pesquisa da OMS calculou cerca de 1 bilhão para prevenir essa epidemia. Agora a gente está tendo um custo aí mundial de 1 trilhão. Ou seja, nem sei quantas vezes mais. Tem que chamar o Felipe, o Hugo e o Bruno para fazer essa conta, porque eu não sei quantas vezes 1 trilhão é 1 bilhão, não. Mas, enfim, é isso, gente. Muito obrigado aí. Abração aí para o Kaiser, abração aí para o Josias. Conclui aí, dá os seus pensamentos finais aí, Kaiser. É muito interessante isso que o professor Luiz falou, né? E, de fato, esses cortes no financiamento de pesquisa, principalmente, e também na capacidade de produção de vacinas, de remédios, na capacidade de atendimento do próprio SUS, né? Isso tem um forte impacto. Por exemplo, a gente tem artigos desde 2007, se não me engano, feitos aí no Sudeste Asiático, né, pesquisas realizadas no Sudeste Asiático, demonstrando que investigam esses vírus que circulam entre animais silvestres, né? E o mais antigo que eu vi foi esse de 2007, que já falava de um coronavírus infectando morcegos, e possivelmente poderia vir a ser transmitido para populações humanas. Não sei dizer, né, se o salto foi desse artigo para o SARS-CoV-2, mas de qualquer forma existem vários vírus que a gente monitora, a gente, assim, comunidade científica, monitora em animais silvestres. Mas para você se prevenir, já criando alguma forma de proteção contra essa possibilidade desses vírus já conhecidos, você precisa de muito investimento em pesquisa. E o resultado da ciência nessas pesquisas, ele não é de um dia para o outro, em 15 dias, né? Você tem que ter investimento ao longo de anos, como eu falei. Por exemplo, a produção de vacina vai demorar 2, 3, 4, às vezes mais anos. Então não adianta você, no momento de crise, mesmo, não é o caso, não está acontecendo, mas mesmo que os governos decidissem despejar dinheiro para essas instituições, não teria um resultado assim, da noite para o dia. A pesquisa científica ela é lenta, precisa de um investimento contínuo e a longo prazo. A mesma coisa na capacidade do nosso sistema de saúde, né? Hoje a gente vê que a gente tem pouquíssimos países, não só o Brasil, mas mesmo países na Europa, pouquíssimos têm capacidade de produzir um equipamento de respirador completo para botar num hospital, né? Depende de peças vindas de vários lugares do mundo, e a gente reflete, né, o que essa estratégia, né, econômica, industrial do nosso mundo atual provoca, né? Então, espalhar, né, o processo produtivo de equipamentos de saúde pública depende de peças de diferentes lugares. No momento de crise, você não consegue montar, né? E o próprio processo de desindustrialização do nosso país, do Brasil, que não consegue, as fábricas estão se adaptando para produzir máscara cirúrgica, quer dizer, nem máscara cirúrgica, um pano ali costurado, a gente estava produzindo no nosso próprio território. Então, é uma falta de investimento não só na pesquisa, mas nos setores estratégicos, acho, da economia, né? Que às vezes
não é considerado estratégico pelo governo, aparentemente. Mas essa conversa, eu acho que é uma coisa que a gente podia ficar horas falando aqui, né? Dava para fazer mais 1 ou 2 encontros falando disso aqui. Muita coisa para responder, de perguntas, mas coisa que a gente leu para falar. Mas foi ótimo assim, conversar com vocês, o Luiz, Josias, ótimo ver o pessoal acompanhando no YouTube. Biel, acho que o Biel é do Rio Grande do Norte, uma pessoa de outro estado, estão acompanhando aí, é bem legal. E agradeço ao IFB e a vocês pela oportunidade de estar discutindo esse assunto. Vamos sim, vou agradecer muito aos professores que participaram, agradecer ao pessoal que acompanha a gente até no final, a gente teve uma audiência muito boa. Vou reforçar o convite para o Cineclube, que começa daqui a pouquinho aqui no canal da TV IFB. Vou convidá-los também a se inscrever no canal para receberem as atualizações, para poderem participar da nossa programação, que está começando hoje, mas vai se estender por várias semanas. Reforçar o convite para a semana que vem, para a live na terça-feira às 15 horas, com o Ailton Krenak, um dos grandes pensadores brasileiros contemporâneos, né? Agradecer a professora Camila, que está por trás, enfim, está organizando o núcleo de debates, também acolheu a proposta do debate que o professor Kaiser e o professor Luiz fizeram, né? E semana que vem vai estar com o Ailton Krenak, semana que vem vai estar com o Ailton Krenak aqui nesse horário. Então, vou agradecer o pessoal, a gente vai concluir. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Gente.